Fala galerinha, tudo jóia? Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso sobre imagens digitais. Vamos lá então? Olha só, as imagens digitais, né, elas possuem dois modos de geração de imagens, tá? Que são as imagens bitmaps, ou também chamadas, né, mapa de bits ou imagens raster, que ela é uma matriz de informação que descreve os pontos individuais das imagens, que são os famosos pixels, tá? E existem as imagens vetoriais, que elas são constituídas por vetores. A informação a respeito das figuras, ela é descrita a partir de suas coordenadas no plano cartesiano. Então vamos lá. Vamos às diferenças em relação a essas duas constituições de imagens digitais. A primeira, as imagens, né, bitmaps, são imagens normalmente capturadas do mundo real para e trazidas para o mundo virtual. De que forma a gente pode fazer isso? Por meio, por exemplo, de câmeras fotográficas digitais, né, da câmera fotográfica do celular, por meio, por exemplo, da digitalização por meio de scanners, né, das imagens no mundo real. Por exemplo, quando eu tenho uma foto impressa, como eu jogo ela no mundo virtual, né? Ou eu tenho um documento, como eu jogo isso para o mundo virtual? Eu pego, né, por meio de um scanner, né? Tem gente que bate foto, mas enfim, são essas as formas que eu trago coisas ou elementos do mundo real para o mundo virtual. Então, normalmente as imagens bitmaps, elas são imagens que refletem o mundo real para o mundo virtual. E essas imagens, elas são constituídas de pixels, né? Que é um pontinho lá, que é o menor pontinho, depois a gente vai ver sobre isso, é o menor pontinho lá possível de uma imagem digital. Tá? As imagens vetoriais são imagens que já são criadas no ambiente virtual. Então elas podem até, né, digamos assim, a pessoa tentar simular coisas do mundo real, mas elas já foram criadas no meio digital. Tá? Então essas são as imagens vetoriais. E qual a vantagem e a desvantagem delas em relação uma da outra? As imagens bitmaps são imagens que elas conseguem refletir coisas do mundo real de uma maneira muito mais fiel, tá? Então, cada pixelzinho lá é um pontinho, né, daquele elemento do mundo real, onde ele consegue, quando você pega vários pontinhos e forma toda a imagem, né, pega que a gente chama de matriz, né, de pixels, a gente consegue fidelizar melhor, né, aquele elemento do mundo real. Isso é diferente, por exemplo, para as imagens vetoriais, né? A imagem vetorial, você consegue ver nitidamente que ela é uma imagem, digamos assim, é uma imagem digital, né? Uma imagem que a gente chama de vetorizada, né? Que aquele elemento foi vetorizado. Então, por exemplo, para a gente fazer figuras geométricas é muito bom. Para a gente fazer, por exemplo, elementos de cartazes, né? O pessoal que trabalha com editoração, com produção de material, né? Para tanto digital quanto impresso também, de cartazes, de folders, né? Tem muitos elementos ou figuras geométricas nesse tipo de material que são produzidos realmente em softwares vetoriais. Os softwares bitmap, normalmente muito conhecidos, né, para manipulação de imagens bitmap, por exemplo, o Photoshop, o GIMP, que é um software gratuito, são dos dois, digamos, as duas talvez figuras mais conhecidas aí de manipulação de imagens bitmap. Para as imagens vetoriais, alguns softwares bastante conhecidos, por exemplo, o CorelDRAW aqui no Brasil, por exemplo, é muito conhecido, muito utilizado. Tem o da Adobe, o Adobe Illustrator. Existe o software gratuito também, bastante conhecido, para manipulação de imagens vetoriais, que é o Inkscape, tá? Então, existem todos esses softwares de manipulação.
tá? Então aqui, por exemplo, professor, qual é a diferença das duas, né? Me mostra um exemplo. Vamos lá. Mostrando aqui um exemplo, uma coisa que é muito utilizada, por exemplo, para jogos, para elaboração de ambientes digitais, é o que a gente chama de vetorização, né? Que você pegar uma imagem bitmap e transformar ela para vetorial. Então aqui nesse exemplo vocês vão ver bastante nítido qual a diferença dos dois elementos. Então aqui, por exemplo, ó, uma foto, né? Que foi, sei lá, uma câmera fotográfica, um celular, foi capturada. E aqui, ó, o processo de vetorização dessa imagem, né? Então percebe que dá para ver nitidamente que essa mulher aqui da direita, ela foi, digamos assim, vetorizada, né? Isto é uma imagem digital, não é uma foto, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó. Então aqui, ó, dá para ver nitidamente que essa imagem da esquerda é uma foto e essa da direita foi feita em algum tipo de software, né? Então, enfim, aqui tem dois exemplos, né? Tem vários exemplos, só você pesquisar aí na internet, né? Pesquisei aqui por pessoa vetorizada, você vai encontrar vários processos, inclusive vídeos no YouTube, né? De como você utiliza esse tipo de técnica de vetorização. Então aqui só alguns exemplos básicos sobre esses dois tipos de imagem. Então, imagens bitmap, imagens do mundo real capturadas por meio de câmeras fotográficas ou então a digitalização de documentos. Imagens vetoriais produzidas digitalmente, né? Elas possuem algum caráter um pouco mais para figuras geométricas, para elementos geométricos que compõem, né, documentos digitais, e elas não conseguem refletir com maior exatidão o mundo real. Qual a vantagem disso, né? A vantagem, pessoal, por exemplo, imagens bitmap, se você pega uma foto com a resolução baixa e aumenta ela, né, ela vai perder muito em qualidade. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, né? Ela perde qualidade, ela perde em resolução. E em relação às imagens vetoriais, por exemplo, se você constrói uma figura geométrica ou qualquer tipo de elemento em um software vetorial, se você aumenta ele de tamanho, ele utiliza cálculos matemáticos para aumentar esse elemento e ele não perde em nada a sua qualidade. Você pode aumentar ele, né, em uma escala muito grande, que ele não vai perder em nada em termos de qualidade. Seguindo, pessoal, a resolução, falando um pouco sobre resolução, né? O termo resolução, ele hoje é utilizado para diversos elementos, né, que envolve imagem e o mundo digital de maneira geral. Então, a resolução de uma imagem, falando sobre resolução de imagem especificamente, é o número de pixels na imagem digital em relação ao tamanho físico do material de origem. Então, por exemplo, é muito comum a gente falar aquela imagem ela tem tantos pixels de largura por tantos pixels de altura, né? E a multiplicação, né, essa matriz, a multiplicação da largura pela altura, ela vai compor o número total de pixels da imagem. E a resolução ela é normalmente medida em pontos por polegada. Uma das formas de medir, né, é o famoso DPI, a unidade de medida DPI, que é dots per inch, né, ou pontos por polegada, e pode ser aplicada tanto à imagem quanto aos dispositivos de entrada e saída usados para digitalizar ou imprimir a imagem. É muito comum, por exemplo, né, para quem vai digitalizar uma imagem num scanner, né, ele, numa das configurações lá, ele pedir, por exemplo, né, qual a resolução que você quer digitalizar aquela imagem, isto é, quantos pontos você quer por polegada, né, isto é, quantos pixelzinhos você quer por polegada que essa imagem será digitalizada. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais sobre isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre a resolução, quando a imagem é apresentada em monitores, a resolução normalmente é medida em pixels por polegada, que é o PPI, né? Pixels per inch. Então você vai ver também a configuração, por exemplo, em softwares de manipulação de imagem,
né, quando ele fala lá de resolução, normalmente vai estar em ppi, isto é, pixels por polegada. Um valor comum de resolução suportada pelos monitores, né, é a de 72 pixels por polegada. Então, pessoal, quando você vai criar, por exemplo, uma imagem ou manipular qualquer imagem no mundo digital, normalmente a resolução que a gente utiliza é de 72 ppi, tá? 72 pixels por polegada é suficiente, gera uma qualidade legal, que é a qualidade normalmente exigidas aí pelos dispositivos digitais, tá? Se a resolução é diferente, por exemplo, se você fosse imprimir isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Se a resolução é muito baixa, nós veremos os pixels individuais que compõem a imagem, fazendo com que esta tenha uma aparência de um amontoado de blocos, né? O mesmo efeito aparece quando ampliamos demais uma foto. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. Vou abrir aqui um software de manipulação de imagem que eu utilizo já há bastante tempo, Photoshop, e aqui tem uma foto aqui do Bill Gates, tá? E aqui, ó, dá pra gente ver essa imagem, vamos ver qual é o tamanho dela. Aqui, ó, essa imagem ela tem uma largura de 1.200 pixels por uma altura de 675 pixels, e aqui a resolução dela de 72 pixels por polegada, 72 ppi. Beleza. Se eu ampliar essa imagem, aqui eu não estou fazendo nenhuma alteração no tamanho dessa imagem, mas se a gente ver aqui, ó, ampliar aqui, ó, se a gente for ampliando, aqui, ó, dá para a gente chegar num ponto, então aqui, ó, ampliei ela do tamanho original, ó, 12.800 vezes, ó. Uma porcentagem de 12.800. Aqui, ó, selecionando, dá para mim selecionar um pixel, tá vendo? Se eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, percebe que essa imagem ela é composta por 1.200 colunas. Então, cada coluninha dessa aqui, ó, 1.200 colunas, dá para ver aqui, ó, né? Se a gente fosse contar aqui, ó, em largura, a gente contaria 1.200 pixels por 675 pixels, tá? Se a gente fosse contar também desde o início da imagem, a altura aqui, a gente contaria 675 pixels de altura. Então, essa imagem ela é uma matriz de pixels composta por 1.200 pixels de largura por 675 pixels de altura. Se a gente multiplicar isso aqui, ó, quer ver? 1.200 pixels, então 1.200 colunas, vamos pensar na forma de uma matriz, 1.200 colunas vezes 675 linhas. Essa imagem, ela tem, ao todo, 810 mil pixels, tá? É pixel pra caramba. Só que no mundo digital não é tanto assim. Quer ver? A gente fazer um comparativo que você vai ver que não é tanto assim. Quando a gente está lidando com o mundo digital, a gente meio que arredonda esse número de pixels aqui. Normalmente a gente faz um arredondamento para cima. Então olha só que interessante. 810 mil, se a gente fosse arredondar para milhões, né, daria aproximadamente 1 milhão. Né? Isto é, 1 milhão de pixel ou 1 megapixel. 1 megapixel, pessoal, talvez um celular bem ruinzinho aí, tem uma resolução muito maior do que 1 megapixel, percebe? Então, olha só, e aí eu vou levar, né, eu vou trazer essa questão para divulgação, né, e para o nosso mundo real. Então, olha só que interessante, os fabricantes normalmente de celulares, né, eles gostam muito de fazer propagandas em relação a essa questão dos megapixels, da resolução, né, das câmeras, né, seja da parte frontal, da parte traseira do celular, né? Então, olha só que interessante, por exemplo, um celular de 20, né, que tem uma câmera de 20 megapixels,
ele é capaz de produzir uma imagem com 20 milhões de pixels, tá? Então aqui, ó, para fazer um comparativo com essa imagem aqui, ó, ele consegue gerar uma imagem 20 vezes maior do que essa imagem que a gente acabou de ver aqui do Bill Gates, tá? Então qual a vantagem disso? A vantagem disso é que ela consegue, né, comparativamente, uma imagem de 1 milhão de pixels e uma imagem de 20 milhões de pixels, né, a de 20 milhões ela consegue representar, tirar uma foto do mundo real com mais fidelidade, né, do que uma imagem de 1 milhão de pixels, né? É lógico que isso vai trazer desvantagens, vai ocupar um pouco mais de espaço, né, e tal, mas ela consegue tirar uma foto, né, com mais fidelidade. É lógico que isso vai depender toda uma questão de captação de luminosidade e tal, mas a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Mas uma imagem, né, de 20 milhões de pixels, ela tem mais fidelidade do mundo real do que uma foto de 1000 pixels. Quer ver? Vamos trazer isso para uma escala um pouquinho, né, menor, para a gente até exemplificar o que a gente falou anteriormente sobre o amontoado de blocos e imagens de baixa resolução. Então olha só que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, e vou agora, não vou dar zoom, eu vou alterar as dimensões dessa imagem, tá? Então aqui, ó, essa imagem de 1200 pixels de largura, eu vou reduzir ela para 120 pixels. E aqui, como essa correntezinha está marcada, ela já aproveita, né, o software aqui já aproveita e calcula proporcionalmente qual é a altura que vai também sofrer com a alteração dessa largura, né? Então, por exemplo, se eu fizesse uma alteração aqui só da largura e deixasse a altura do jeito que estava, a imagem ia ficar completamente esquisita, né? Mas enfim, vou diminuir aqui tanto a largura quanto a altura na mesma proporção. Então 120 aqui pixels de largura. Vamos ver por 68 de altura. Vamos ver como é que vai ficar essa imagem. Olha lá. Ela diminuiu aqui na minha tela, mas eu vou dar um zoom aqui para colocar ela do mesmo tamanho da anterior. Olha só que diferença. Percebe que já dá para ver, né, o serrilhado, que a gente chama de serrilhado na imagem, né? Percebe que 120 pixels de largura por 68 de altura, ela é uma quantidade de pixels que não reflete tão bem, né, aquela foto do mundo real, né? Aqui talvez uma pessoa, né, que não conhecesse aqui muito bem o Bill Gates não conseguiria identificar que era ele, né? E aqui eu vou fazer ainda mais, vou diminuir ainda mais essa foto de tamanho, vou, em vez de 120, colocar 12, tá? 12 pixels de largura por uma altura de 7 pixels. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, vou aumentar ela aqui para o mesmo tamanho que estava antes, olha lá. Isso aqui dá para ver que é uma foto, gente? Não dá, né? E aqui, ó, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pixels de largura. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pixels de altura. Então, percebe que essa quantidade, né, vamos multiplicar aqui, ó, 12 vezes 7, essa foto tem 84 pixels, né, ao todo. Então percebam que 84 pixels, por exemplo, uma foto, é muito pouco pixels para refletir aquela imagem do mundo real, tá? Então, esse é um problema quando a gente, né, trouxe só para uma escala menor, né, que a gente estava falando uma escala de milhões aí, né? É uma escala, trazendo para uma escala menor, percebam que uma imagem, que quanto mais pixels numa imagem, mais fiel à realidade ela vai ser. A gente fica por aqui, né? E na próxima aula a gente dá continuidade aí ao nosso conteúdo. Beleza? Até mais.